Os Papas da Igreja Católica. Os Papas do século XVI. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos dos Papas do século XVI, do Papa Júlio III ao Papa Inocêncio IX. Faremos um breve resumo de seus feitos e mudanças que fizeram na Igreja. Vamos para o vídeo. O período entre os pontificados de Júlio III, 1550 a 1555, e Inocêncio IX, 1591, foi fundamental para a consolidação das reformas iniciadas pelo Concílio de Trento, 1545 a 1563. A Igreja Católica, abalada pela reforma protestante, procurou reafirmar sua autoridade, fortalecer a disciplina clerical e expandir sua influência política e missionária pelo mundo. Além disso, os papas desse período enfrentaram desafios como a expansão do protestantismo, as tensões com monarquias europeias e a luta contra o poder otomano no Mediterrâneo. Muitos desses pontífices foram responsáveis por consolidar a Contra-Reforma, fortalecendo a Inquisição, promovendo a educação religiosa e incentivando novas ordens, como os jesuítas. A seguir, analisaremos cada um desses pontificados e suas principais contribuições para a história da Igreja e da Europa. 221. Papa Júlio III, 1550 a 1555, um papa entre o Renascimento e a Reforma. Júlio III foi eleito em um momento de transição, com a Igreja tentando equilibrar o esplendor renascentista e a necessidade de reformas internas. Ele retomou o Concílio de Trento em 1551, mas as guerras entre o Sacro Império Romano-Germânico e a França forçaram sua suspensão. Apesar de sua intenção reformista, ele não foi um papa com grande vigor moral, sendo criticado por nepotismo e favoritismo. Entretanto, incentivou a Companhia de Jesus, jesuítas, e promoveu a educação religiosa, preparando o terreno para a consolidação da Contra-Reforma. O Papa Júlio, nascido Giovanni Maria Sciocchi del Monte, foi chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Papais de 7 de fevereiro de 1550, a sua morte em 1555. Depois de uma carreira como diplomata distinto e eficaz, ele foi eleito para o papado como candidato de compromisso após a morte de Paulo III. Como papa, ele fez apenas tentativas relutantes e de curta duração de reforma, dedicando-se principalmente a uma vida de prazer pessoal. Sua reputação e a da Igreja Católica foram muito prejudicadas por seu relacionamento escandaloso com o sobrinho adotado. O Papa Júlio III faleceu em Roma, Itália, em 23 de março de 1555 com 67 anos. 222. Papa Marcelo II, 1555, o reformador de curta duração. Marcelo II governou por apenas 22 dias antes de falecer, mas era visto como um homem de grande integridade e desejo de reformar a Cúria. Sua morte prematura impediu que suas ideias se concretizassem. Papa italiano, natural de Montepulciano, onde nasceu a 6 de maio de 1501, Marcello Cervini di Spanoche, foi secretário do cardeal Alexandre Farnese. Papa Paulo III, foi bispo de Nicastro e mais tarde elevado à dignidade de cardeal. Foi também legado papal, bispo de Reggio, presidente do Concílio de Trento e primeiro cardeal bibliotecário. Do brevíssimo pontificado de Marcelo II, de 9 de abril de 1555 a 1º de maio de 1555, que faleceu vítima de doença, apenas se pode perceber que não estava disposto a seguir a via do nepotismo, que tinha sido tão característica de quase todos os anteriores pontificados. Foi sepultado em São Pedro, e o compositor Palestrina elaborou em sua honra a Missa Papae Malcelli. 223. Papa Paulo IV, 1555 a 1559, o Grande Inquisidor. Paulo IV foi um dos papas mais rigorosos da Contra-Reforma, conhecido por sua postura inflexível e repressiva. Ele fortaleceu a Inquisição Romana, publicou o Índice de Livros Proibidos e implementou medidas severas contra judeus e protestantes. Seu governo autoritário gerou forte oposição em Roma e, após sua morte, sua estátua foi destruída pelo povo. Apesar de sua impopularidade, sua luta contra a corrupção e sua defesa da ortodoxia influenciaram profundamente os papas seguintes.
Papa italiano, nascido em 1476, na localidade de Capriglio, João Pedro Carafa, pertencia a uma nobre família napolitana. Em 1505 tornou-se bispo de Chieti, foi legado papal, em 1518 bispo de Brindisi, e em 1524, ingressou na congregação dos clérigos regulares teatinos, que tinha criado com Caetano de Thiene. Em 1536 tornou-se cardeal, formou parte da comissão a que Paulo III encarregou de elaborar um projeto de reforma da Igreja neste mesmo ano, e de uma outra incumbida de detectar e castigar os hereges. Foi igualmente arcebispo de Nápoles e decano do Colégio Cardinalício. O seu papado ocorreu de 23 de maio de 1555 a 18 de agosto de 1559. Com este Papa a sede romana entrou de novo em guerra contra a Espanha, uma vez que pretendia eliminar o poderio que este país detinha na Itália. Aliou-se à França para dar seguimento a este projeto, mas as tropas foram derrotadas em 1557. A reforma protestante avançava a passos largos, sobretudo na França e na Polônia. O Papa tomou então medidas drásticas de reforma da Igreja Católica, entre estas a restrição dos judeus a um bairro, e obrigação de portar um distintivo, punição do concubinato e da simonia, e obrigação dos religiosos a viverem sobretudo no claustro, o que até aí não se verificava. Aumentou também o poder da Inquisição, e publicou o Index Librorum Prohibitorum, uma lista dos livros que acarretavam a excomunhão a quem os lesse. Demasiado exagerada, foi posteriormente atenuada, tendo suscitado sobretudo ódio, pelo seu nepotismo, e pela excessiva e injusta severidade. Faleceu em 18 de agosto de 1559, em Roma, Itália, e foi sepultado em São Pedro, e transladado mais tarde para Santa Maria sopra Minerva. 224, Papa Pio IV, 1559 a 1565, o conclusor do Concílio de Trento. Pio IV foi mais moderado que seu antecessor, restaurando um clima de maior diplomacia na Igreja. Seu maior feito foi a conclusão do Concílio de Trento, em 1563, que definiu os princípios da Contra-Reforma, reafirmando doutrinas católicas e promovendo a disciplina clerical. Ele também incentivou o ensino religioso e o desenvolvimento das universidades católicas. Papa italiano, nascido a 31 de março de 1499, em Milão, João Ângelo Médicis, era filho de Cecília Serbelloni e de Bernardino Médicis. Estudou em Pavia, e doutorou-se em Direito Civil e Direito Canônico na Universidade de Bolonha, no ano de 1525. Foi protonotário apostólico, governador de Ascoli, de Città Castellão, e de Ancona, bispo de Augusta, cardeal presbítero de Santa Pudenciana, legado papal na Romanha, e dirigente das milícias papais. Após a sua eleição, a 25 de dezembro de 1559, tornou cardeal Carlos Borromeu, e deu-lhe, entre outros cargos, o de seu secretário particular. Homem de grande valor e inteligência, foi um avisado conselheiro do Papa. Pio IV tomou medidas para corrigir os erros do pontificado de Paulo IV, tendo libertado os cardeais injustamente acusados de heresia, e castigado os sobrinhos do Papa, que tinham sido extremamente e imerecidamente favorecidos pelo tio, e apenas desterrados pelos crimes de homicídio, abuso de poder, roubo, violência e outros delitos. Foram quase todos condenados à morte, tendo apenas pago um elevadíssimo resgate pela sua vida. Foi por fim terminado o Concílio de Trento, que já tinha conhecido duas interrupções. As sessões iniciaram-se em 17 de janeiro de 1562, tendo-se tomado importantes decisões disciplinares e doutrinais, que representaram uma verdadeira reforma da Igreja. A bula Concílios Deus, janeiro de 1564, confirmou todas as deliberações do concílio, e instituiu um conjunto de cardeais, para que estas fossem postas em prática. Foi também feito um catecismo romano, uma reforma do missal e do breviário, e uma nova lista de livros proibidos, mais razoável que a de Paulo IV. Mandou edificar a igreja de Santa Maria dos Anjos nas termas de Diocleciano, e encomendou o projeto da Porta Pia a Miguel Ângelo, entre outras encomendas. Terminou o seu reinado a 9 de dezembro de 1565.
Foi inicialmente enterrado em São Pedro, e mais tarde transferido para a citada Igreja de Santa Maria dos Anjos. 225, Papa Pio V, 1566 a 1572, o Papa Santo da Contra-Reforma. Pio V foi um dos papas mais rigorosos e reformistas desse período. Ele implementou as decisões do Concílio de Trento com firmeza, exigindo padrões mais altos de moralidade entre os clérigos e fiéis. Ele reformou a liturgia, estabelecendo o missal romano, base para a missa tridentina, excomungou Elizabeth I da Inglaterra, fortalecendo a luta contra o protestantismo, e incentivou a Liga Católica contra os turcos otomanos. Seu grande triunfo foi a vitória cristã na Batalha de Lepanto, em 1571, na qual uma frota católica derrotou os otomanos, impedindo sua expansão no Mediterrâneo. Em 8 de janeiro de 1566, Ghislieri, com o influente apoio de Carlos Borromeu, foi eleito para o trono papal, tomando o nome de Papa Pio V. Ele foi coroado 10 dias depois, em seu 62º aniversário pelo protodiácono. O Papa Pio V, nascido Antônio Ghislieri, foi o Papa da Igreja Católica e governante dos Estados Papais de 8 de janeiro de 1566 até a data da sua morte em 1572. Foi inquisidor. Ele é venerado como um santo da Igreja Católica. Pio V é notável principalmente por seu papel no Concílio de Trento, na Contra-Reforma e na padronização do rito romano da Igreja Latina. Pio V declarou santo Tomás de Aquino um doutor da Igreja. Seu pontificado o viu lidando com a reforma interna da Igreja, a disseminação das doutrinas protestantes no Ocidente e os exércitos turcos, avançando a partir do Oriente. Faleceu em Roma, em 1º de maio de 1572 aos 68 anos. Foi canonizado santo pela Igreja devido à sua piedade e compromisso com a fé. 226, Papa Gregório XIII, 1572 a 1585, o Papa do Calendário e da Educação. Gregório XIII é amplamente lembrado por sua reforma do calendário juliano, criando o calendário gregoriano, em 1582, que ainda é usado na maioria dos países do mundo. Ele também fortaleceu a educação religiosa, expandindo os colégios jesuítas e incentivando missões na Ásia e nas Américas. Além disso, apoiou ativamente a causa católica na Europa, tentando restaurar o catolicismo na Inglaterra e na Holanda, mas sem sucesso. Papa Gregório XIII, nascido Hugo Bon Compagni, foi o chefe da Igreja Católica, a partir de 13 de maio de 1572, até sua morte em 1585. Ele é mais conhecido pelo calendário gregoriano, que continua sendo o calendário civil internacionalmente aceito até hoje. Com a morte do Papa Pio V, o conclave escolheu o cardeal Bon Compagni, que assumiu o nome de Gregório XIII, em homenagem ao grande reformador, Papa Gregório I, 590 a 604. Foi um conclave muito breve, com duração inferior a 24 horas. Muitos historiadores atribuíram isso à influência e apoio do rei espanhol. O cardeal Carlos Borromeu e os cardeais que desejavam reforma aceitaram a candidatura de Bon Compagni e o apoiaram no conclave, enquanto a facção espanhola também o considerava aceitável, devido ao seu sucesso como núncio na Espanha. O caráter de Gregório XIII parecia perfeito para as necessidades da Igreja da época. Ao contrário de alguns de seus antecessores, ele deveria levar uma vida pessoal impecável, tornando-se um modelo para sua simplicidade de vida. Além disso, suas habilidades legais e de gerenciamento significavam que ele era capaz de responder e lidar com grandes problemas, de maneira rápida e decisiva, embora nem sempre com sucesso. Faleceu em Roma, em 10 de abril de 1585 com 83 anos. 227, Papa Sisto V, 1585 a 1590, o grande administrador. Sisto V teve um governo autoritário, mas eficiente. Ele reorganizou a administração dos estados papais, melhorando a economia e fortalecendo a segurança em Roma. Além disso, reformou a Cúria Romana, estabelecendo um modelo de funcionamento que permaneceu por séculos. Ele também incentivou a construção de aquedutos, estradas e fortalezas, tornando Roma uma cidade mais segura e estruturada. Na área religiosa, manteve a rígida disciplina tridentina,
e perseguiu ferozmente hereges e criminosos. O papado de Sisto V foi, desde seu início, intolerante, severo e perseguidor de diferentes concepções religiosas, ou de práticas que ferissem os ditos dogmas católicos. Sisto V mandou construir uma estátua em sua própria homenagem no Capitólio, pois sabia que sua reputação de religioso severo desagradava ao povo, e este não lhe prestaria homenagem após sua morte. Tão certo estava que sua estátua foi logo derrubada pelos romanos. Sisto V permaneceu apenas 5 anos como Supremo Pontífice da Igreja Católica, mas foi o suficiente para deixar seu nome marcado na história. Severo defensor dos ideais católicos, Sisto V faleceu no dia 27 de agosto de 1590, aos 68 anos de idade. 228, Papa Urbano VII, 1590, o Papa de 13 dias. Urbano VII teve o pontificado mais curto da história, morrendo de malária apenas 13 dias após ser eleito. Apesar de seu curto governo, é lembrado por sua postura caridosa, e por ter tentado melhorar as condições dos pobres em Roma. Papa Urbano VII, nascido Giovanni Battista Castagna, foi Papa de 15 de setembro de 1590, até a data da sua morte. A curta passagem de Urbano VII no cargo deu origem à primeira proibição pública conhecida de fumar do mundo, pois ele ameaçava excomungar qualquer um que, usando tabaco na varanda, ou dentro de uma igreja, seja mastigando, fumando com cachimbo, ou cheirando em pó pelo nariz. Urbano VII era conhecido por sua caridade para com os pobres. Ele subsidiou padeiros romanos para poderem vender pão a baixo custo, e restringiu os gastos em itens de luxo para os membros de sua corte. Ele também subsidiou projetos de obras públicas nos estados papais. Era estritamente contra o nepotismo, e ele o proibiu na Cúria Romana. Urbano morreu em 27 de setembro de 1590, pouco antes da meia-noite, de malária em Roma. Ele foi enterrado no Vaticano. Seus restos mortais foram posteriormente transferidos para a igreja de Santa Maria sopra Minerva, em 21 de setembro de 1606. 229, Papa Gregório XIV, 1590 a 1591, um Papa de transição. Gregório XIV governou por menos de um ano, e sua saúde debilitada impediu grandes reformas. Seu principal ato foi proibir apostas sobre a eleição de papas e cardeais. Papa Gregório XIV, nascido Niccolò Sfondrati, foi o Papa entre 5 de dezembro de 1590, até a data de sua morte em 1591. O breve pontificado de Gregório XIV foi marcado por uma intervenção vigorosa, em favor do Partido Católico, nas guerras religiosas francesas. Instigado pelo rei da Espanha e pelo duque de Mayenne, ele excomungou Henrique IV da França, em 1º de março de 1591, reiterando a declaração de 1585 do Papa Sisto V de que, como herege protestante, Henrique de Navarra era inelegível para suceder ao trono da França, e ordenou que o clero, nobres, funcionários judiciais e o terceiro estado da França o renunciassem. Gregório XIV arrecadou um exército para a invasão da França, e enviou seu sobrinho Ercole Sfondrati para a França à frente. Ele também enviou um subsídio mensal de 15.000 escudos a Paris, para reforçar a Liga Católica. Ao cair solidamente do lado dos interesses espanhóis, em parte porque Gregório XIV foi eleito devido à influência dos cardeais espanhóis, a recente política papal de tentar manter um equilíbrio entre Espanha e França foi abandonada. Gregório XIV faleceu em Roma, em 16 de outubro de 1591 com 56 anos. 230, Papa Inocêncio IX, 1591, o último Papa do século XVI. Inocêncio IX também teve um papado curto, de apenas 2 meses. Ele tentou mediar conflitos entre França e Espanha, mas morreu antes de concretizar suas iniciativas. O Papa Inocêncio IX, nascido Giovanni Antônio Facchinetti, foi chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Papais de 29 de outubro a 30 de dezembro de 1591. Antes de seu breve papado, ele havia sido advogado, diplomata e administrador principal durante o reinado do Papa Gregório XIV. Mesmo antes da morte do Papa Gregório XIV, facções espanholas e anti-espanholas estavam buscando eleições para o próximo Papa.
A interferência de Felipe II de Espanha, 1556 a 1598, no conclave anterior não foi esquecida. Ele havia barrado todos, exceto 7 cardeais. Dessa vez, o partido espanhol no Colégio dos Cardeais não foi tão longe, mas ainda controlava a maioria, e, após um rápido conclave, levaram Facchinetti à cadeira papal, como Papa Inocêncio IX. Foram necessárias 3 cédulas para elegê-lo como Papa. Facchinetti recebeu 24 votos no dia 28 de outubro, mas não obteve êxito na votação para ser eleito Papa. Ele recebeu 28 votos em 29 de outubro na segunda votação, enquanto o terceiro o viu prevalecer. O protodiacono cardeal Andreas von Áustria coroou Inocêncio IX como pontífice em 3 de novembro de 1591. Ele elevou 2 cardeais ao cardinalato no único consistório papal de seu papado, em 18 de dezembro de 1591. Ciente da origem de seu sucesso, Inocêncio IX apoiou, durante seus 2 meses de pontificado, a causa de Filipe II da Espanha, e a Liga Católica, contra Henrique IV da França, 1589 a 1610 nas guerras religiosas na França, 1562 a 1598, onde um exército papal estava em campo. Sua morte, no entanto, impediu a realização dos esquemas de Inocêncio IX. Ele faleceu em Roma, em 30 de dezembro de 1591 com 72 anos. O período entre Júlio III e Inocêncio IX foi essencial para a consolidação da Contra-Reforma e o fortalecimento da Igreja Católica diante do avanço do protestantismo. Papas como Pio V e Gregório XIII deixaram um legado duradouro, enquanto outros, como Paulo IV, governaram de forma severa e impopular. Já administradores como Sisto V transformaram Roma em um centro político e cultural sólido. Ao final do século XVI, a Igreja havia reafirmado sua autoridade, preparando um sistema de educação religiosa eficiente e estruturando melhor a Cúria. Esses avanços permitiram que o catolicismo continuasse sendo uma força central na política e na espiritualidade europeia nos séculos seguintes. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.